Oi, pessoal, eu sou a professora Cris Furk e hoje no canal Direito com Elas falaremos sobre o princípio do consensualismo. Você sabe o que é consenso? Consenso é o significado para acordo de vontades, convergência de vontades das partes, que têm um objetivo em comum. E o princípio do consensualismo, pessoal, é essencial para a formação do vínculo contratual. Dependemos, portanto, do consenso das partes para a formação da maior parte dos contratos. Isso porque, no artigo 107 do Código Civil, encontra-se prevista a forma livre para que os contratos possam ser válidos. Então, a regra é da liberdade de forma. E o consensualismo seria a base para a constituição desses contratos. E o exemplo do contrato essencialmente consensual ao contrário do que prevê o direito francês, né? No direito brasileiro, o contrato de compra e venda depende de 3 elementos, e são objeto, o preço e o consenso. Então, eu não dependo de tradição no contrato de compra e venda? Não. No direito francês, sim, entende-se que há necessidade da tradição do objeto. No entanto, no direito brasileiro, nós não encontramos essa obrigatoriedade. Portanto, para a formação do contrato de compra e venda, nos termos do artigo 482 do Código Civil, basta que as partes tenham consenso, acordem sobre o objeto e o preço da compra e venda. Agora, excepcionalmente, nós temos no artigo 108 a previsão para os contratos formais, contratos em que as partes dependem de uma formalidade para garantir a validade a esse tipo contratual. E o exemplo seria o do contrato de compra e venda de bens imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo, pessoal. Por quê? Porque nessas hipóteses, nos termos do artigo 108 do Código Civil, nós dependemos de uma formalidade. E que formalidade é essa? A escritura pública. Então, se o contrato de compra e venda disser respeito a imóveis de valor superior a 30 vezes o valor do salário mínimo vigente no país, significa dizer que, além do consenso, será necessária a formalidade, nos termos do artigo 108, determinando-se a elaboração, a realização da escritura pública, que será essencial para a validade desse tipo de contrato. E, além dos contratos consensuais e contratos formais, nós temos, sim, excepcionalmente no direito brasileiro, os contratos reais, que são aqueles contratos que dependem da tradição. Para a validade do contrato, as partes estão sujeitas à tradição do objeto. E o exemplo seriam os contratos de empréstimo e o contrato de depósito. Então, nos termos do artigo 627 do Código Civil, para a consagração do contrato de depósito, eu dependo da tradição. Portanto, o depositante deve entregar o objeto nas mãos do depositário, para que esse contrato considere-se consolidado. Então, vamos lá. A essência dos contratos, até porque são sinônimos de acordo de vontades, é o consenso. E o princípio do consensualismo, ele existe e rege todas e quaisquer relações contratuais. No entanto, em algumas situações, além do consenso, nós precisaremos ou da formalidade ou da tradição. Hipóteses em que temos contratos formais e contratos reais. No entanto, pessoal, a gente não pode esquecer que mesmo nos contratos reais e formais, as partes têm que ter consenso. Então, o princípio do consensualismo rege todo e qualquer contrato. No entanto,
Para a maior parte deles, bastará o consenso, com exceção dos contratos reais e dos contratos formais. Pessoal, nos enviem as dúvidas, deem um like, mandem os seus comentários e estejam sempre por aqui conosco. Um beijo e até o próximo encontro!